que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. 14. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé. Fala comigo, pela fé. Você que está em casa aí, repete aí, pela fé. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Amém? Só até aí. Feche seus olhos, você que pode, curva sua cabeça. Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Creio, ó Deus, que a Tua palavra ela nunca volta vazia, que Tu tens nessa noite, nesse dia, algo a ser tratado dentro de nós. Precisamos sim, nesse dia de campanha, nesse dia a qual falamos de restituição, a qual temos aprendido de restituição. E desde já, Pai, nós cremos, nós entendemos que sem fé nós não conseguimos atingir restituição. Por isso, nos ensina, assim como foste com Abraão, nos ensina a ter fé. Nos ensina, ó Deus, a compreender, a entender, a acreditar. Mesmo quando tudo diz que não, ó Pai. Que possamos ainda assim ter a nossa fé alicerçada em Ti. Como a Tua palavra nos diz, que possamos chamar à existência aquilo que não existe, como se ele já existisse. Isso é ter fé. Nos ensina, Pai. Trata o nosso coração, nos dá compreensão e entendimento da Sua palavra. Nos assentamos aos Teus pés, acalmamos o nosso coração de toda a correria do dia a dia e queremos, ó Deus, estar ali, parados aos Teus pés, ouvindo de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, esse texto que nós lemos de Romanos 4, 13, 17, retrata algo interessante, né, sobre o chamado de Abraão. Eu quero dar um tema para essa palavra, né, baseado no livro de restituição do nosso bispo Rodovalho. E no capítulo 6, lá, é interessante, que ele fala exatamente essa história aqui. Abraão como nosso exemplo de restituição. E quando você vai ver, vai conhecer um pouco da história de Abraão, não sei se você já leu a respeito dele, mas é interessantíssimo. Porque ele atende um chamado para ir para um lugar que ele não sabia para onde era. Deus só falou para ele, ó, vai por aqui, mas ele não sabia o seu destino final. Então, mediante esse texto que você leu, onde nós compreendemos que Deus trabalha baseado na sua graça e baseado na fé que nós colocamos pela graça que nós alcançamos. E esse texto, ele vai contextualizando ele aqui, você vai ver lá no finalzinho do versículo, que Abraão, ele viveu a sua vida, quando ele recebeu esse chamado, quando ele recebeu esse entendimento, ele viveu a sua vida conforme a ação de Deus, naquilo que Deus pretendia fazer com a vida de Abraão. Entenda já desde o começo, que todo o plano de Deus em resgatar o homem do pecado está baseado em desenvolver, ou melhor, em devolver ao homem sua imagem e semelhança. Então, ou seja, todo o plano de Deus, toda a estrutura que Deus quer fazer, tudo aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, tudo, sem exceção, está baseado em um projeto de Deus de restituir o homem à sua posição de imagem
e semelhança de Deus. Então Deus, ao enviar o seu filho, para morrer por mim e por você, o plano principal de Deus era resgatar o homem, olha o termo, resgatar o homem de uma posição que não era para ele estar. Então, tudo na Bíblia, todo o projeto, toda a estrutura de fé, de milagre, tem, podemos dizer assim, um funil, é canalizado para que o homem possa ter a sua vida, a sua fé, a sua estrutura restituída. Para pensar um pouco nos testemunhos que você conhece, de pessoas que eram alcoólatras, pessoas que eram viciadas, pessoas que eram promíscuas, e etc. Logo depois de conhecer a Jesus e receber a salvação, dentro dela inicia, através do Espírito Santo, falamos disso semana passada, um processo de restituição, ou seja, ela começa a partir de agora a voltar a um plano inicial de Deus. Então ela não vive mais, em linhas gerais, ela não vai viver mais na prática daquele pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo agora dentro dela começa a trabalhar uma restituição. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele estava restabelecendo, ele estava restituindo, estava religando, né, toda a raça humana a Deus. Por isso que é importante, tão importante você entender esse tema. E a principal característica aqui desse texto está ali no verso 13, que eu queria chamar, que você tivesse sua atenção ali para ele, onde diz: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Fala comigo. Mediante, sei que pode, mediante a justiça que vem da fé. Então, em outras palavras, não foi uma lei que Deus mandou e que agora aquele espaço geográfico seria de Abraão. Não tinha nada escrito. Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, vamos falar um pouquinho sobre isso, e foi pela fé viver num lugar que ele não conhecia, passar por situações que ele nunca passou antes. Ou seja, Abraão, ele é constituído pai de nações. O seu movimento, a sua posição em crer, como diz o versículo 17, Abraão creu no Deus que o chamou. Abraão acreditou que Deus teria um propósito com ele, que ali ele seria pai de multidões. Agora, olha que interessante, ele seria pai de multidões sem ter filhos. Como? É ter muita fé. No final do versículo 17, se referindo a Deus, ele diz: o Deus que chama à existência coisas que não existem, como se já existisse. Ou seja, não tem como, né? Ou talvez o que você precise hoje seria fazer isso. Isso faz parte do exercício de fé. O quê? Repete comigo: chamar à existência. Não, fala com força. Chamar à existência as coisas que não existem, como se existissem. O problema é que nós às vezes não nos enxergamos lá. O problema é que, enquanto você está olhando para Jesus como um judeu, como o povo da sua época o olhava, quando a pessoa olhava e fitava os olhos de Jesus e via ele como um mero homem, um judeu criado, filho de José, como muitas vezes foi referenciado, aqueles que eram espirituais e que compreenderam o seu chamado e foram viver esse chamado junto a Jesus, não via ele como filho de José. O viam como filho de Deus. Enquanto muitos o viam sofrendo, a postura de Jesus era: eu preciso passar por esse sofrimento, eu preciso ir até a cruz. Para quê? Porque a vida
só vai vir, o caminho só vai vir, só vai coexistir a partir do momento que ele se sacrificou por mim e por você. Então, em outras palavras, o exercício de você acreditar naquilo que não existe, como se já existisse, é uma prática de fé. Por isso que Abraão ele teve esse título, né? Deus atribuiu, né, o título de pai da fé a Abraão, não pelos seus milagres. Veja bem, faça aí, você conhece um pouquinho da Bíblia? Compara Abraão com Moisés. Pensa um pouquinho sobre isso. Abraão e Moisés. Moisés também poderia ter sido chamado de pai da fé. Mas por que não foi? Comparando Moisés com Abraão, o milagre de Moisés maior, qual foi? A abertura do mar vermelho. Então você pensa assim, abrir o mar vermelho, é um grande milagre. Muito maior do que fazer uma mulher engravidar. Você entendeu? Porque o milagre maior de Abraão era que ele seria pai de quem? De quem? De nações. Abraão seria pai de nações, mas ele não tinha um filho. Observe, Moisés, ele sai com uma multidão, conta-se na casa de milhares, e sai do Egito e chega diante do Mar Vermelho, e Deus mande que ele toque lá no Mar Vermelho, e aí o Mar Vermelho se abre, e aquela multidão passa ali a pé seco. Ou seja, ele orou e Deus realizou o milagre. Você entendeu isso? Chegou ali sem solução, Deus, olha, nós estamos aqui, hoje, o pessoal está vindo aí, o farol está vindo ali para matar geral. E tem esse Mar Vermelho aí. Deus manda que ele toque as águas e a água se abre. Você imagina você andando com Moisés e de repente você vê aquela multidão, aquela parede de água aqui, você passando no meio. É coisa de doido, gente. É um milagre grande demais. Mas observe que o milagre de Abraão era que Deus daria a ele um filho. Talvez, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma colocação que talvez bote você para pensar mais sobre isso. Certamente você conhece milagre de pessoas que talvez não pudessem ter filhos, mas Deus fez o milagre e a pessoa teve filho. Sim ou não? Você que está em casa aí, pensa. Agora me conta, quando é que você viu, quem está em Brasília, né? Quando é que você viu o Lago Paranoá se abrir no meio? Hã? Quem está no Rio, onde você já viu aí a Baía de Guanabara se abrir, né? No meio para você passar aí, Rio, Niterói, pé seco. Você que está na Bahia, certamente deve ter algum lago aí que eu não sei o nome. Mas em Minas Gerais, você não viu isso acontecendo. Sabe por quê? Deixa eu definir uma coisa para você compreender bem isso. A definição do seu milagre, ele não vai pelo poder e pela manifestação sobrenatural que o milagre aconteceu. Porque senão, quem seria o pai da fé não seria Abraão, seria Moisés. Presta bem atenção no que eu vou te falar, que é uma chave. A definição do seu milagre, a definição do seu crescimento na fé em Deus, para que seja restituído, ela vai se dar a partir do momento, não que os milagres aconteçam, mas sim do tempo que você sabe, do tempo que você espera o seu milagre. Deus chamou Abraão para sair de um lugar, para andar léguas e léguas e léguas e léguas, para chegar no lugar de destino, somente lá, depois de muito tempo, Deus dá a bênção de Abraão. O de Moisés não, o de Moisés foi instantâneo. O povo estava com sede, o que Deus fazia? Toca na rocha, sai água. O povo estava com fome, acontecia o quê?
Vinha um vento lá, trazia as codorninhas lá, os franguinhos lá, coitado. Caía tudo no meio arraial e era tudo comido. O povo acordava de manhã, estava com fome, raspava lá, né? Tinha lá uma geadazinha, que era o maná. E comiam. Milagres rápidos. Entendeu? Mas Abraão não, ele teve que sair de uma terra, ir para uma outra terra e ficar ali esperando em Deus. Por quê? Porque Deus falou para ele que ele seria pai de uma multidão. Então, para você entender, presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Presta bem atenção. Se quiser, anote. O que conta na sua fé não é o tamanho do seu milagre, mas o tempo que você persevera buscando o seu milagre. Vou repetir. O que conta na sua fé não é o tamanho do seu milagre, ou milagre que você precisa, mas o tempo que você persevera esperando o seu milagre. Foi isso que o pai Abraão passou. Eu fico imaginando dia após dia, Abraão pensando assim, como é que eu vou ser pai de multidão? Eu não tenho filho. Daqui a pouco Deus falava com ele, vai para tal lugar. Ele ia. Aí, poxa, mas Deus tem uma promessa, me falou que eu ia ser pai de multidões. Como? Minha família não tem nem como. Chega um momento em que ele oferece até, né, um servo que ele tinha para tipo assim, pô, então a minha descendência vai ser o meu servo, porque eu não tenho filho. Mas isso não o parou. Isso fez ele continuar. Então, preste bem atenção no que eu vou repetir para você. O que conta na sua fé não é o tamanho do seu milagre, mas o tempo de perseverança que você permanece buscando o seu milagre. Deixa eu te dar alguns exemplos. Em Mateus 9, 20 a 22, conta a história de uma mulher lá com Jesus. Essa mulher, eu vou ler o texto aqui para contextualizar aqui melhor. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, quanto tempo? Quanto tempo? Vinha sofrendo de hemorragia. Talvez nós homens não tenhamos muito entendimento disso, mas você imagina uma mulher 12 anos vivendo, sofrendo de hemorragia. Chegou por trás de Jesus e tocou no seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei? Voltando, ela tocou, né? Voltando-se Jesus para ela, disse, antes ele falou com os discípulos, né? Estava andando, de repente, uma mulher que, quantos anos mesmo? 12 anos. Ela vai lá, olha só, olha a fé dessa mulher. 12 anos esperando por um milagre. 12 anos sofrendo. 12 anos em angústia. 12 anos sendo rejeitada. 12 anos sendo impura. E uma mulher com sangramento, naquela época, era tido como impura. Um monte de coisa ela não podia fazer. Não podia ir no templo. Não podia conviver normalmente com as pessoas, uma mulher rejeitada da vida. 12 anos acreditando que Deus poderia curá-la. Um belo dia Jesus passa, ela vai lá no meio da multidão, escondidinha, certamente, toda envolvida no pano, ela vai escondidinha no meio da multidão, ela vai lá e encosta na roupa de Jesus. Quando ela encosta na orla do vestido, da roupa que Jesus estava utilizando, quando ele encosta, o que acontece? Uma cura. Jesus para de andar no meio da multidão, vira para os discípulos e fala assim, para tudo. Alguém me tocou. Os discípulos comentaram entre si, Jesus, pô, lógico, né? Você está no meio de uma multidão, a multidão está te comprimindo. Aí ele fala assim, ó, não. Alguém me tocou de maneira diferente. Alguém me tocou com fé. E uma fé que estava esperando há 12 anos para receber a cura. Por quê? Porque eu senti que de mim saiu cura. De mim saiu virtude. Olha que interessante.
O que curou aquela mulher foi o toque dela em Jesus. Mas observa que por trás disso existia uma fé que não desfalecia, uma fé que perseverava, uma fé que estava em busca do seu milagre. E ela acordava num dia e o milagre não chegou. Sabe o que ela fazia? Permanecia com fé. Acordava no outro dia, o milagre também não chegou. O que ela fazia? Permanecia com fé. 12 anos. Repete comigo assim: não é necessidade do meu milagre, é o tempo que eu espero ele. Quer outro exemplo? João 5, de 1 a 6, fala assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque em aramaico chamado Betesda, tendo 5 entradas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Quando o viu deitado, Jesus, e soube que ele vivia ali aquele tempo todo, Jesus perguntou: você quer ficar curado? Eu não quero dramatizar a história, mas você imagina a mulher quanto tempo? Quanto tempo a mulher? Quanto tempo esse homem? Nossa, é muito tempo, né? Aqui diz o texto que durante 38 anos ele era levado até o tanque de Betesda. E ele acreditava, e ele tinha fé. Sabe de quê? De que ele seria curado. Mas a expectativa no coração dele, né? O grande, podemos dizer assim, conforme ele falou no texto, a grande questão que o impedia muitas das vezes de ser curado é porque quando o milagre estava para acontecer, alguém entrava na frente dele. Sabe quando você precisa de um milagre e alguém ganha um milagre? Porque às vezes as pessoas que ganhavam milagre no tanque de Betesda não eram aleijados. Conforme diz ali, né? Mancos, né? Mudos, cegos, inválidos. Aí de repente estava ele lá sentado, 38 anos, de repente um ceguinho descia lá, e como existia sobrenatural lá, né? Saiu o cara curado. E ele continuava lá. 38 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa. A sua fé é exercida pelo tempo que você espera, pela inteligência, pelo tempo que você fica aguardando o milagre de Deus chegar. O que atraiu, presta bem atenção nisso, o que atraiu o olhar dessa mulher de 12 anos, e o que atraiu Jesus até ela, e o que atraiu Jesus até esse homem de 38 anos ali também esperando, sabe o que foi? A fé, a insistência deles estarem ali, passando dificuldade, passando crises, passando vergonha, mas acreditando que Deus poderia realizar o milagre dele. Eu não sei qual milagre que você precisa que Deus realize na sua vida hoje, mas uma coisa é certa: você quer exercer fé? Sim ou não? Quer exercer fé? Espere um tempo de Deus. Permaneça, persevere. Quando você menos esperar, o milagre chega até você. Posso ouvir um amém? Mas o maior problema da nossa geração, de todos que vivem hoje, o maior problema dessa nossa geração hoje é que nós não sabemos o quê? Pensa na resposta. O maior problema da nossa geração hoje é que nós não sabemos esperar. No tempo certo, Deus vai fazer o seu milagre. Amém? No tempo certo, Deus vai te atender. No tempo certo, Deus vai te responder. Mas o problema é que nós queremos o milagre, sabe para quando? Você que está em casa, fala aí para Deus. Você precisa do milagre para quando? Quase que eu ouvi você falar.
Ontem, pastor. Não é? Porque presta atenção nisso. Anatomia de um milagre. Você precisa do milagre. Amém? Eu preciso do milagre. Quantos precisam do milagre aqui? Eu preciso de um milagre. Amém? No outro dia o milagre chega. Deu para exercitar a fé? Nossa, que interessante. Eu precisava disso. Isso foi resolvido agora. É porque a gente não pode encaixotar Deus e dizer que Deus faz assim o assado, né? Mas em linhas gerais não é assim. Em linhas gerais é você ter uma necessidade, depois Deus te dá a oportunidade de você exercer a sua fé, só depois te dá um milagre. Quando? No seu tempo ou no tempo dele? Hã? Até os discípulos, gente. Até os discípulos. Olha só. Tipo nós querendo que Deus acelerasse, ou acelere, né, a nossa bênção. Os discípulos, nós somos bem iguais discípulos. Olha só. Atos 1,6 fala assim: então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: Senhor, mestre, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Em outras palavras, o que eles queriam? Sabe o que eles queriam? Justiça. Sabe o que eles queriam? Poder. Sabe o que eles queriam? Dizer assim, ó, aí, aqui é o Filho de Deus, e nós somos discípulos dele. Alguns dos discípulos até discutiam para ver quem é que sentaria do lado de Jesus. Entendeu bem isso? Mas Jesus, ele dá um vazare, um ipom, um diache-barai. Jesus dá-lhe uma rasteira neles e fala assim, ó, ele respondeu, Jesus, não lhes compete saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Em outras palavras, esquece o tempo. É Deus quem sabe. Você entendeu bem isso? Aprove a Deus, aprove a Jesus que a mulher fosse curada com 12 anos. Aprove a Jesus que aquele homem fosse curado com 38 anos. Quando você começar a ter fé e depositar em Deus, né, na mão de Deus, a sua espera, certamente, já vou te adiantar, tomara que não demore esse tempo todo. Porque tudo vai depender, sabe de quê? Da expectativa de fé do seu coração. Porque nós somos imediatistas, geração micro-ondas, nós queremos tudo rápido. Eu quero começar a trabalhar e ganhar muito dinheiro. Eu quero ter muita saúde. Eu quero ter muito recurso. Eu quero ter muito. E sabe como? Rápido. Não somos assim? Mas quando Deus fala, quando a palavra nos ensina, quando isso aconteceu na vida de Abraão, foi para Deus ir testando a fé dele. Ele foi sendo testado e aprovado. Diga assim, eu serei testado, mas serei aprovado. Eu vou chamar à existência o que não existe como se existisse. Repita após mim. Eu vou chamar à existência. Fala com força. Chamar à existência o que não existe como se existisse. E vou. Separa a sílaba assim, ó. Esperar. Fala. Separa a sílaba. O tempo de Deus. Amém? Eu vou te dar aqui uma pergunta com 3 respostas. Primeira pergunta. Aliás, uma pergunta com 3 respostas. Por que Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé? Por que Deus fez isso? Deus escolheu Moisés, né? Jó, né? Ô cara de fé, não é isso? Mas observe só. Primeiro, por que Deus escolheu Abraão para ser pai da fé? Primeiro, Hebreus 11:8 nos responde, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava
indo. Vou repetir. Pela fé, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi e dirigiu-se para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Você imagina se Deus fala para você isso? Se põe no lugar de Abraão. Hã? Se põe no lugar dele. Deus fala contigo, larga tudo. Larga tudo. E vai para um lugar, e eu vou te dizer o lugar no caminho. Parou para pensar? Você não, pera aí, Jesus. Pô. Eu tenho meus negócios. Não, pera aí, Jesus. Né? Eu tenho minha família. Não, pera aí, Jesus. Eu tenho isso. Não, Jesus, pera aí. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí começamos a dizer o porquê que nós não podemos ir. Abraão fez o quê? Pela fé, Abraão fez o quê? Quando chamado, obedeceu. A primeira resposta dessa pergunta, porque Deus escolheu Abraão para ser pai da fé, é pela sua posição, pela sua disposição, corrigindo, pela sua disposição de obedecer. Então diga assim, eu preciso ter disposição para obedecer. Segundo, Gênesis 12:1 fala assim, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, de toda a influência que você vive, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você precisa de quê? Coragem? Sim ou não? Imagina quando você vai começar um novo negócio. Precisa de coragem? Sim ou não? Precisa de ousadia? Sim ou não? Você seria ousado a ponto de deixar tudo para ir na direção, em obediência da palavra de Deus? Está disposto a deixar a sua vida, né? Você que está nos assistindo online, está disposto a deixar o álcool, a promiscuidade? Está disposto a deixar algumas amizades? Está disposto a deixar a sua vã maneira de viver para que você possa seguir o caminho que Deus tem te chamado? Você vai precisar de coragem. Sim ou não? Então, primeiro, qual é? Disposição para obedecer. Segundo, qual é? Coragem. Me fala um cara corajoso aí na Bíblia. Digita aí, irmão, vocês que estão aí no online aí, digita aí que eu vou falar seu nome aqui. Um nome de uma pessoa que teve muita coragem na Bíblia. Mais quem? Josué, mais quem? Caleb. Excelente, Conceição. José, Moisés, Davi. Gente, você imagina Davi, um pirralho. Diz o texto bíblico que comparado aos soldados, a estatura dele era baixinho. Os soldados que estavam na frente de batalha, né? Isso aí, Érica Magalhães, excelente. Davi. Você imagina Davi, baixinho, nunca foi para a guerra, de repente ele chega lá na frente de batalha, ele vê Golias e fala, sabe o que para os seus irmãos? E fala, sabe o que para Saul? Diz assim, aí, eu vou lá matar esse cara. Tem que ter coragem ou não? Quantos e quantos fogem de gigantes? Quantos e quantos não encaram seus problemas? Quantos e quantos se escondem, estão na linha de frente, mas estão escondidos? Estão na frente de batalhas. Estão lá, eu sou soldado de Israel, mas não tenho a coragem de vencer um gigante. E muitas das vezes esse gigante está, sabe aonde? Aqui dentro. Está aqui dentro. Aonde você... Até onde, melhor dizendo, você está disposto a correr riscos? Até onde você está disposto a deixar tudo e seguir Jesus? Ah, pastor, a minha cervejinha, pastor, Cristo, né?
Só uma cervejinha. Entendeu? Não, eu tenho um namoro aí que de vez em quando, né, a gente dá uns pega aí e tal. Só de vez em quando. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Terceira resposta de por que Deus escolheu Abraão para ser pai da fé. O primeiro é o quê? Obedecer. Segundo é? Terceiro é? Vou falar agora. Disponibilidade de coração. Abraão, presta bem atenção no que eu vou te falar. Abraão nunca se escondeu atrás de uma desculpa. Tudo que Deus mandava Abraão fazer, ele fazia. Sim ou não? Se põe no lugar dele. Deus fala para você, você vai ser pai de multidões, pai de nações. Aí você, fechou Jesus, amém, só que não tenho filho. Espera aí, Deus vai lá e move lá, faz um mover lá com Sara, e aí ele tem um filho. Aí Deus fala para ele assim, ó, agora você vai sacrificar seu filho para mim. Se é você, o que você falava? Pô, Jesus, olha só, pô Deus, olha só, vamos negociar. Como é que eu vou matar o meu único filho? Como é que vai ficar as multidões? Porque vai ser a partir dele. Como é que vai ser isso? O senhor quer que eu mate o meu filho? Se o senhor me prometeu ter, né, nações, tem que ter uma hereditariedade. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já sabia que Abraão era obediente, sim ou não? Sim. Deus já sabia que ele era corajoso? Sim. Agora Deus queria ver a disponibilidade do coração dele. Sabe por quê? Porque tem muitos que são obedientes. Tem muitos que são corajosos, mas não têm disponibilidade no seu coração. Vão para frente de batalha. São guerreiros, mas quando o gigante aparece, quando o desafio vem, quando a luta vem, quando a crise vem, faz aquela cara de despercebido. Não, porque olha só, meu Isaac, mas só tenho ele. O que Abraão fez? Pegou o menino, ainda botou o menino para carregar os galinhos, né? Pega aí, vamos juntar uns matos aí, pegar uns galhetos, uns gravetos aí. Bora subir o morro ali, vamos ali fazer um sacrifício. Ah, mas vamos embora, obediência, né? Porque ele era discípulo, né? Filho, né? Pai, não estou entendendo, mas vamos lá, estou contigo. Chega um ponto, começa a preparar ali. Aí o filho fala, o pai fala o quê? O filho pergunta o quê? Pai, tá aqui, todo o material tá aqui. Mas cadê o sacrifício? Abraão faz o quê? Não, olha só, filho, o sacrifício é você, velho. Sou eu. Se fosse você e eu, meu irmão, a gente tinha saído correndo daquele canto ali, não é? Tinha descido aquele morro ali em quinta. Já saí em quinta. Eu não vou me matar nada, cortar meu pescoço, sair meu sangue, vai nada. Mas não, o que ele fez? Fala comigo assim, ele foi. Pode falar, ele foi. Como ovelha muda. Para onde? Nós estamos falando de Isaac ou de Jesus? Estamos falando de Isaac ou de Jesus? Se mistura, entendeu? Entendeu? Então, ou seja, Deus estava ensinando para Abraão ali que para ele ser pai de multidão, ele precisaria ter obediência, ele precisaria ter coragem, ele precisaria ter disponibilidade de coração. São as características principais que Jesus trouxe para morrer por mim e por você. Ele não deu desculpa. Abraão foi até o final. Depois você sabe, você lembra da história que precisou sacrificar o seu filho, né? Mas nós somos tão, muitas das vezes nós somos tão indisponíveis para aquilo que Deus quer fazer, e nós queremos um milagre, nós queremos a fé. Você lembra de Moisés? Em Êxodo 4 a 10 fala assim, ó, presta atenção nesse texto.
Disse, porém, Moisés ao Senhor, por isso que ele não foi pai da fé. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora, porque Deus tinha mandado ele ir lá falar com o faraó, né? Não, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo e o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu? Agora, pois, vá e estarei com você, ensinando o que você deve dizer. Deus falou para Moisés. Ele botou a sua indisponibilidade. O que Deus falou? Vai que eu vou com você. Entendeu bem isso? Mas aí o abençoado falou assim, ó, respondeu-lhe Moisés, ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Meu irmão, você tem uma indisponibilidade, mas Deus falou que vai com você na missão, não aponta para outro, não. Não diz que você é incapaz, não. Se você botou a sua incapacidade e Deus falou para você, igual falou para Moisés, eu vou te capacitar. Se Deus te capacita, contextualizando para o Novo Testamento, se tudo posso daquele que me fortalece, por que você se diz fraco? Respondeu Moisés, ah Senhor, peço-te, envia outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e disse, você não tem um irmão, o levita? Ele já está chegando aí. Olha os caras chegar contigo. Você lembra de Elias? 1 Reis 19:9 fala assim, ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a Elias. A palavra do Senhor veio a Elias, quando ele estava se escondendo, né? O que você está fazendo dentro dessa caverna, Elias? Você lembra da história de Elias? Lembra o que ele fez, né? Mas ele estava escondido aonde? Deixa eu te perguntar, olho no olho. Qual é a caverna que está te escondendo? Qual é a caverna que impede você de acreditar no Deus que você serve? Qual é a caverna emocional que está te paralisando para que você não exerça a sua fé? Porque Elias passou por isso, Moisés passou por isso. Abraão não. Interessante, né? Aprenda uma coisa, anota isso se você quiser, né? Se você gostar de anotar. Todas as vezes, presta atenção nisso, todas as vezes que damos uma resposta que Deus não quer ouvir, Deus muda o discurso. Entendeu isso? Moisés falou que não dava conta. O que Deus falou para ele? Você vai dar conta que eu vou contigo. Sim ou não? Elias falou, só eu morri. Você está doido? Que só eu estou aqui, só sobrou eu de crente no mundo. Fala assim, que só sobrou você, rapaz? Eu estou ouvindo mais 7.000 orações aí de um monte de crente que tem por aí. Desce, sai dessa caverna, vai lá ungir outro profeta, vai lá ungir outro rei, vai cumprir a sua missão. Em outras palavras, se fosse Deus, falaria para ele, você esqueceu que alguns dias atrás eu estava lá no monte com você e fiz cair fogo do céu e consumiu todo o holocausto, mais a água que estava ali, e agora você não está acreditando que eu posso te livrar de uma mulher? Você entendeu a indisponibilidade que muitas vezes nós passamos? Conclusão, por que Deus escolheu Abraão para ser pai de multidão? E lhe deu uma terra que mana leite e mel. Caso disso que eu te falei. Disposição para obedecer. Coragem e disponibilidade de coração. Para a gente fechar. Jesus, ele escolheu, no meio da multidão, 12 discípulos, como você já sabe disso. No meio da multidão, ele escolheu 2 que depois foi denominado de apóstolos. Ele sabia que era um homem simples, como eu e você. Pessoas que até a Bíblia chama de, às vezes, iletrados, né? Pessoas que não sabia falar direito, pessoas que não sabiam.
Eles não tinham grandes influências, assim, pessoas influentes, não. Eles eram eles eram pescadores, aprendiz de pescadores, funcionário público, ou seja, pessoas do povo, normal, como eu e você. Entendeu bem isso? Mas quando Jesus passou por eles, ele viu... Me responde isso. Se você souber online aí e gravou a palavra, responde essa pergunta para mim. Jesus, quando passou e viu os discípulos, ele não viu as suas qualidades. Ele não viu simplesmente, né, que, pô, você é um ótimo pescador, você é um ótimo funcionário público, você é isso, você é aquilo. Ele não viu isso. Sabe o que Jesus enxergou naqueles homens? Eu fico imaginando uma fila assim, ó, um monte de fila de pessoas pagando imposto. Eu fico pensando Jesus, que também pagava imposto, né? Andando na fila assim, ó, na direção da onde estava Levi, Mateus. E Jesus olhando para ele assim. Jesus pensando assim, esse cara vai ser meu discípulo. Ele não estava olhando o quanto que ele ganhava, não estava olhando o que ele tinha na conta no banco, ele não estava olhando a roupa que ele estava vestindo, não. Sabe o que ele estava olhando? 3 coisas. Quais foram as 3 coisas que fez Jesus selecionar os seus 12? Obediência, coragem e disponibilidade de coração. Em outras palavras, quando Jesus chamou Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele estava nos ensinando que precisávamos ter exatamente esses requisitos para exercermos a nossa fé. E o interessante é que Jesus olhava assim, e ele não via isso agora na vida deles, não. Ele viu isso aí lá na frente. Os apóstolos, todos eles morreram sem negar Jesus. E uma boa parte deles, né, se não todos, morreram decapitados, crucificados de cabeça para baixo, depois de viverem muito e terem pregado o evangelho muito, até chegar, até hoje, termos em nós o mesmo evangelho que foi pregado por Jesus para eles. Agora, deixa eu te falar uma coisa, concluindo. O chamado de Abraão é um chamado que hoje Deus faz para mim e para você. Deus te olhou, Jesus te olhou, e Ele quer ver dentro de você uma pessoa com obediência, uma pessoa que tenha coragem e uma pessoa que tenha disponibilidade de coração. Sabe para quê? Para Ele dar para você a terra prometida, sua salvação, prosperidade, saúde, lugares que manam leite e mel. Você só vai conseguir chegar nesse lugar se você souber exercitar a sua fé. Eu te convido a você ficar de pé, fechar os seus olhos. Você que pode. Eu quero ministrar algo sobre você, eu quero orar com você, eu quero te convidar a você repetir depois de mim essa oração. Diga assim: Senhor Jesus. Diga com força: Senhor Jesus, eu reconheço que muitas das vezes me falta fé, me falta disposição em obedecer, me falta coragem, me falta disponibilidade de coração. Mas eu aprendi que o que conta na minha fé não é o tamanho do milagre que eu preciso, mas o tempo que eu vou perseverar. Perdoa meus pecados. Eu te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. Eu sei que a partir de hoje receberei toda a restituição que tu tens para a minha vida, para a minha casa, para os meus negócios, para a minha saúde, para minhas finanças, para o meu trabalho, para a minha vida acadêmica, em nome de Jesus.
Amém.